O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus respondeu, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas, ouvintes da Rádio Agnus Dei, filhos e filhas da misericórdia. Estamos terminando mais uma semana. A caminhada continua. Precisamos nos manter firmes, pois o caminho se faz andando. É preciso perseverar. É preciso esperar no Senhor. Mas é preciso fazer bem aquilo que nos convém. Por favor, mantenham-se em casa. Sejam vigilantes. Estejam atentos. Porque o inimigo comum é perigoso, invisível. Quando a gente, numa guerra, dizem os especialistas, conhece o inimigo, porque ele é visível, ele está à distância de alguns quilômetros. É possível preparar estratégias, mas o coronavírus é invisível. Maldito vírus. Por isso é preciso que cada um faça bem o seu papel. Eu continuo insistindo, porque a educação, a disciplina, a cooperação mútua nos levarão à vitória sobre essa pandemia. Lamenta-se tantas pessoas irresponsáveis, andando para lá e para cá, talvez se contaminem e possam contaminar a muitos outros mais. Aí está o perigo. É preciso manter-nos vigilantes. Eu quero lhes dizer, nesse dia 26 de junho, quase já alcançando 4 meses de isolamento social, é uma dura provação. Mas é preciso manter-nos de pé, firmes na fé, corajosos no testemunho. Posso lhes dizer, guarde bem, que a vitória está muito mais próxima do que quando começamos esse isolamento. Vai chegar o dia feliz, felicíssimo, em que toda a humanidade cantará, dançará nas ruas, nas praças, em frente às catedrais, às capelas, às matrizes, nos salões de festa dos edifícios. Por todo canto haverá um canto de alegria, um canto da vitória, até que chegue esse momento, que vai chegar através da vacina. Vocês sabem, 10 experiências já foram comprovadas, estão sendo aplicadas em humanos e com bons resultados. Até a Organização Mundial da Saúde, que há 4 meses dizia que seriam necessários 2, 3 anos para termos a vacina, a semana passada
anunciou que provavelmente, ainda esse ano, nós teremos a produção em grande escala da vacina. Deus está agindo. Quer que eu lhe diga como? Pelos cientistas. Porque ninguém, meu irmão, mesmo que você não acredite, ninguém nasce inteligente. A inteligência, a ciência, a sabedoria vem de Deus. Deus nos fez inteligentes, diferentes dos outros seres que têm intuição, instinto, mas não possuem inteligência. Bendito seja o Senhor, que vem em nosso socorro, que ilumine cada vez mais os homens e as mulheres de ciências, para que a gente se liberte desse grande sofrimento. Agora, o comentário da leitura. Todos os dias eu dou esse conselho, falo de alguma coisa que podemos fazer juntos, faço advertências, mas também, com muito prazer, comento as leituras do dia. A primeira leitura do livro dos Reis é a continuação do texto de ontem. O sofrimento que caiu nas mãos dos estrangeiros, foi dominado, humilhado, levado, enfileirado para a Babilônia. Jerusalém foi cercada, como vimos, sitiada, e o exército inimigo invadiu a cidade, destruiu tudo. E as coisas sagradas do templo foram também destruídas. Você pode perguntar, mas como posso entender isso? Não é o povo eleito, o povo da aliança, a quem o Senhor prometeu fidelidade? Sim, este é o povo eleito. Porém, saibam todos, Israel tinha se afastado dos caminhos de Deus. E quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, mais cedo ou mais tarde a gente vai pagar pelo erro que a gente comete. Sem Deus, não iremos a lugar nenhum. Sem Deus, somos como que uma lâmpada queimada, não acende mais. Uma árvore seca, sem vida, não dá mais frutos. Bem que o Senhor nos disse, sem mim, nada podeis fazer. Na história de Israel, Deus age, manifesta a sua fidelidade. O Senhor destruiu o exército do faraó para libertar seu povo. O Senhor fez cair o maná em plena terra seca. O Senhor fez brotar água de um rochedo em meio ao deserto. Qual foi a atitude do povo? Construir um bezerro de ouro e adorá-lo. A humanidade é rebelde, sempre foi e sempre será. Mas os que são de Deus são dóceis às moções do Espírito, são alegres na esperança, confiam no Senhor, andam pelos seus caminhos. Não esqueçam, a gente colhe aquilo que a gente planta. Castigo não vem de Deus. Nós nos castigamos a nós mesmos por causa de nossos pecados. E vivemos, precisamos dizer, numa sociedade rebelde, numa sociedade onde nunca antes se viu tanta idolatria. A idolatria do poder, do sexo, do prestígio, da autossuficiência. Bem nos disse o Santo Padre Francisco naquela sexta-feira, no início dessa pandemia, quando atravessou sozinho a praça de São Pedro, deserta, e pôs-se aos pés do crucifixo para dizer: Senhor, perdoai-nos, porque nos julgamos autossuficientes. A autossuficiência sufoca o homem e o escraviza, e é por aí que ele se derrota, e é por aí que vem as misérias humanas. Só é fazer a leitura, pois pelo desenrolar dos acontecimentos conhecereis
a vontade de Deus. Voltai-vos para mim, é palavra. Convertei-vos e sereis salvos. Não tem outro caminho. Que essa dolorosa experiência nos sirva para voltarmos para Ele. Mudar nossos hábitos. Converter-nos e sermos plenamente dele. Homens e mulheres que vivem segundo o Espírito e não sobre o domínio do capricho ou do inimigo de Deus, autor de toda desgraça, de todo pecado, de toda morte. Nós sabemos quem Ele é, mas nem se quer mais falar nele. Até nas igrejas parece que foi proibido falar nele. Ele é o autor de todo pecado, de todo mal, inimigo do homem, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele não poderá nunca ver a Deus. E quando o Senhor Jesus voltar, ele será destruído para sempre. Até lá, ele continua fazendo as misérias que nós costumamos e já conhecemos historicamente, como são devastadoras. Israel paga com a humilhação do exílio, com a destruição do templo, por causa de seu pecado. Procure entender o que eu estou dizendo. Foi a primeira leitura. Por isso no Salmo a gente rezou dizendo, o salmista ele escreve esse salmo exatamente quando está no exílio da Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, com saudades de nossa terra, com saudades do nosso templo. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria quando estávamos tristes. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se estamos prisioneiros? E vem a última grande mensagem: ó Senhor, que minha língua se cole, se prenda no céu da boca, se de ti eu não me lembrar, se de ti eu me esquecer, pois pecamos contra vós, por isso estamos no cativeiro. Salmo 136. Queridos irmãos, amados e amadas, o Evangelho segundo Mateus 8, 1, 4 é um texto que merece de sua parte, também da minha parte, uma reflexão. Jesus, depois de ter multiplicado os pães na montanha, desce. O que aconteceu? A multidão o segue, animada. Na planície acontece um fenômeno, um fato muito interessante. Um leproso grita, se aproxima de Jesus. Ele não podia fazê-lo. Os leprosos não podiam se aproximar de ninguém. Eram excluídos da sociedade, jogados fora da comunidade para esperarem a morte, pois eram considerados amaldiçoados por Deus por causa da lepra. Quem os declarava assim? Os sacerdotes, sem serem médicos. Eu penso que quando aquele homem leproso, chagado, se aproximou de Jesus, a multidão correu. Primeiro porque se julgava que a lepra era uma doença muito contagiosa. Segundo porque aquele homem era um amaldiçoado. Ninguém podia chegar perto dele para não se contaminar. Jesus, entretanto, se aproxima dele. E o que faz? Toca-o. Toca no leproso. É você que não vai para a igreja,
Conheça a pessoa de Jesus. Se você se esforçar para conhecer a pessoa histórica de Jesus, você chegará a uma conclusão: só pode ser divino. Impossível um ser humano ser tão perfeito, tão grande nas suas atitudes, tão apaixonadamente entregue às mãos do Pai. O leproso diz, olha, observe as palavras do leproso: Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. Não, ele não disse isso. Tu tens o poder de purificar-me. Para ele, não se tratava de uma doença, se tratava de uma maldição. Tens o poder de purificar-me, porque eu estou assim por causa dos meus pecados. Nosso Senhor vai dizer o contrário. Toca-o e diz: eu quero, fica purificado. É lindo o Evangelho. Vê as atitudes desse homem Deus, a quem nós servimos apaixonadamente, e a quem eu lhe peço, a partir de hoje, siga-o. Ele lhe ama como você é. Nunca lhe perguntará pelos seus pecados. O amor não condena. O amor quer ser apenas amado. Ame a Jesus. Deixe-se amar por Ele. Siga-o. O Evangelho lhe diz como segui-lo, muito claramente. E aquele homem, curado, grita de alegria. E Jesus diz: vai apresentar-te aos sacerdotes, para que eles reconheçam e deem testemunho. Jesus quer que os sacerdotes se convertam, pois estava escrito que o Messias, o Salvador, realizaria prodígios, milagres, curaria os leprosos, ressuscitaria os mortos, abriria os olhos aos cegos. Tudo está acontecendo. Vão lá dizer a eles, para que se convertam. Apresentem-se, ofereçam o que Moisés mandou oferecer como sinal de gratidão pela graça recebida. Os sacerdotes se converteram? Não. Vão ficar com inveja, um ódio de Jesus, e são eles quem vão gritar diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Religião sem amor, escute, é propaganda enganosa, seja o que for, católico, evangélico, seja qual for. Onde não existe amor, Deus aí não está. Deus não está onde existe ódio. Por isso, a primeira mensagem que Jesus dirige, iniciando sua pregação, qual é? Convertei-vos, mudai de vida. É o que ele continua dizendo a você, a mim, a sua igreja, a humanidade inteira. Mas a humanidade persiste, cabeça dura, na rebeldia contra Deus, nas suas práticas abomináveis, ou não é? Claro que sim. Como eu gostaria que pudéssemos tirar conclusões desse tempo de sofrimento que estamos passando. Como eu gostaria que pudéssemos fazer uma leitura, pedir a Deus luz para entendermos, para recomeçarmos de forma diferente. O diferente terá de ser o novo para poder ser diferente. Pois não é que de repente aquilo que se julgava ser tudo passou a ser nada? Pois não é que num instante, de repente, as bolsas de valores caíram, despencaram, a bolsa de valores de Nova York caiu como nunca antes. Aquilo que os homens julgavam ser sua segurança, perceberam, foram obrigados a perceber que não valia nada, nada. É assim que se entende as coisas.
Todos nós fomos obrigados a submeter-nos a isolamento, a prisão domiciliar. Está ouvindo? Queira Deus que humildemente compreendamos a provação e dela saiamos renovados para sermos mais fraternos, mais humanos, mais dignos da vocação que recebemos, cristãos, homens e mulheres chamados à santidade. Possamos sair dessa crise mais solidários, que cessem as guerras, as competições internacionais, as contendas, os ódios, as rixas, para sermos homens e mulheres livres pelo Espírito, lavados pelo sangue de Jesus, chamados à construção da civilização do amor. Esse foi o projeto de Jesus, construir a civilização do amor. Vamos em frente. Confiança, perseverança, oração, prudência, equilíbrio, sensatez e, sobretudo, humildade, batendo no peito e dizendo: piedade, Senhor. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor. Assim seja. Amém. Amém.